Oiê, eu sou a Carla e esse é o Amplicast, um podcast especialmente feito para educadores, líderes educacionais e facilitadores, com foco especial em tendências sobre educação e transformação digital. E hoje, hoje vai ser sensacional, só tô com pena que a Samara não tá aqui com a gente, porque a Samara tava louca para estar aqui com a gente, tenho certeza que a Carla também queria que ela tivesse aqui. Hoje é Carla e Carla, Carla com C e Carla com K. Eu aqui em Brasília e Carla direto de Olinda. Tá em Olinda ou Caruaru, Carla? Tô em Olinda. Ah, claro, tá em Olinda, quase lá. Com o pé aí, olha, a gente está aqui hoje. Queria trazer Carla, que, enfim, é parceira do Amplifica, é amiga, é designer, é maker, é educadora, enfim, essa profissional multitalentos. E aí, Carla, você... Claro que a gente teria vários assuntos para conversar aqui. Você já teve outras vezes aqui no Amplifica falando de assuntos totalmente diferentes. Teve uma vez você veio no Ampliflix falar sobre design de apresentações, que foi maravilhoso. Vale a pena até você conferir. A gente vai deixar a referência aqui para você, que a Carla deu 1000 dicas. Mas hoje a gente tem um assunto bem especial. Antes da gente começar a falar desse assunto, eu queria que você me transportasse, assim, como que você chegou até aqui, assim, como profissional e tudo mais. Fala pra gente um pouco da sua trajetória aí, Carlinha. Tá, vamos lá. Primeiro, deixa eu agradecer o convite. Obrigada, né, pra gente estar aqui juntinho no Amplicast, só assim pra gente passar um tempão, 1 hora conversando, né, porque é difícil encontrar esses espaços na agenda. Como eu cheguei até aqui? Então, eu sou formada em comunicação, né? Minha formação de base é comunicação social, com habilitação em rádio e TV. Esse curso nem existe mais, né? Agora é rádio, TV e internet. Tem o curso de habilitação em cinema, aqui na UFPE, né? Aqui pela UFPE. Aí tem jornalismo, tem publicidade, tem outras habilitações. Eu tive a sorte de ser a última turma em que o curso de cinema, né, as cadeiras de cinema faziam parte do curso de rádio e TV, então eu estudei cinema e isso, assim, é uma contribuição muito grande, assim, para minha base. E eu gosto de fazer. Eu sou neta de artesãos, né, eu nasci em Caruaru, né, uma cidade famosa aí pelo artesanato, né, e pela criatividade, pelas artes. Eu sou neta, eu sou sobrinha, eu sou prima de artesãos, então eu cresci nesse entorno de ver as pessoas fazendo coisas, né, e aprendendo a fazer coisas. Então, isso já é um movimento que é meio que natural para mim. Então, quando eu vejo alguma coisa e ela me interessa ou ela me incomoda, isso é uma coisa importante, eu quero tentar fazer, eu quero aprender a fazer essa coisa. E aí, ainda na infância, eu gostava muito de imagens, então eu era aquela criança que recortava a revista para criar coisas a partir dos recortes, e aí com isso eu fiz muita colagem na minha adolescência, né? Até antes da adolescência mesmo. Eu gosto muito de fotografia, então quando meu pai comprou uma câmera para casa, ninguém se interessou muito por essa câmera, e aliás, câmera analógica era super caro, era uma coisa assim que você tinha que juntar dinheiro para ter, e meu pai fez isso, e ninguém se interessou por essa câmera, só eu. E aí eu queria saber como ela funcionava, o que era aquilo, né? O que era um filme, como era revelar, o que é que eu tinha que fazer para fotografar. E aí todas essas coisas foram criando uma paixão, assim, por imagem, por comunicação, por design, né? A montagem das coisas, para criar outras, né? Essa coisa do remix, e mais essa parte do design visual mesmo. Então, eu já sabia que eu queria trabalhar com imagem, eu queria criar coisas. Então, foi natural eu caminhar, né, eu buscar um curso que me ensinasse isso, né, que aprimorasse, aprofundasse essas coisas que eu gostava tanto. Então, rádio e TV, na época, tinha cinema e tinha fotografia dentro das cadeiras. Então, eu sou essa pessoa que fui pesquisar, né, o currículo do curso para ver o que é que tinha e o que me interessava. E assim, não errei na escolha do curso.
Ô, Carla, mas tu é nerd, né? Meu Deus do céu, foi lá ver menta do curso para ver, olha só, vou te contar. Mas olha só, tudo que você falou aqui pra gente dessa tua trajetória, desde lá de criança até chegar aqui como profissional, né? O que me marca, assim, da tua fala é essa questão do fazer, né? Do experimentar. E aí tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que foi o seguinte: você fez uma publicação super detalhada e metódica, né? Falando da geração de imagem com inteligências artificiais. E estou falando inteligências no plural porque, para mim, não é uma só, né? Na verdade, são várias, né? E principalmente essa de geração de imagem, ela é bem específica, né? A gente tá aí uma hype do chat GPT, mas na verdade tem várias outras ferramentas e a gente vem discutindo isso aqui no Amplicast. E aí você fez esse post no blog da Pipa e a gente vai deixar aqui a referência para você que está aí escutando, enfim, no trabalho, em casa, pedalando, correndo. Então, a gente vai deixar a referência, que é o blog da pipa.com.br, e aí a gente vai deixar bem direitinho já para esse post da Carla. E aí, Carla, nesse post, o que me chamou muita atenção é que você faz exatamente isso que você está falando que você fez com a máquina fotográfica. Essa decupagem, quer dizer, não é só gostar de imagem e tirar a foto, né? Você quer saber o que está por trás, o que é o processo, como que chegou lá, como que eu consigo tirar uma foto por meio desse instrumento que você tem nas mãos, né? E aí, nesse post, foi isso que me chamou a atenção. E aí eu queria que, antes da gente começar a discutir questões sobre inteligência, você falasse um pouco sobre essa perspectiva de fluxo de aprendizagem. Quer dizer, como é que você se organizou para aprender sobre geração de imagem com o uso de inteligências artificiais? Assim, como é que foi o seu fluxo? Como é que você começou a pesquisar? Como é que foi esse seu experimento? Eu fiquei muito curiosa, porque você detalhou muito bem, mas do que eu te conheço, eu tenho certeza que teve uma sistematização aí. Teve. Ela não é muito organizada, assim, porque depois da comunicação eu escolhi design, né? E aí eu parti para as especializações em design e continuo estudando design até hoje. E aí isso é um ponto importante porque eu me apaixonei por design porque o design me trouxe respostas para as perguntas, que eu sempre fui muito inquieta. Fui não, né? Continua. Muito inquieta. Então, assim, o design, ele me traz muitas respostas. Por exemplo, quando você traz a coisa do profissional multitalento, assim, que faz tudo e tal, essas coisas, isso sempre foi um ponto que eu me senti um pouco culpada. Porque eu vinha numa sociedade, eu estou numa sociedade em que você é formado para ser especialista. Né? Então, ele é especialista em fotografia, ele é fotógrafo, ele é especialista em sites, ele é web design ou desenvolvedor, ele é especialista e assim vai. E eu gostava de tudo e queria saber um pouco de tudo. E isso, assim, me deixava culpada, porque eu não vou saber nada direito. E eu já ouvi essa frase. E se você ouviu essa frase, ela não é verdade, saiba que ela não é verdade. Se você é curioso e quer aprender como as coisas são feitas, vá atrás e estude, porque isso não significa que você vai saber de forma insuficiente. E o design de experiência, né, o UX, ele me trouxe respostas para isso, né? Quando ele separa lá, então se você for estudar User Experience, tem lá os tipos de profissionais, né, o generalista, o especialista e o conhecimento em forma de T, né, que aí o generalista se apaixona por tudo e quer saber um pouco de tudo. O especialista é esse padrão, que a gente já está acostumado aí, que se especializa em uma coisa só. E tem o conhecimento em T, né? O profissional em T-shape, né? Que chama. Que é o cara que se especializa numa coisa, se aprofunda numa coisa, mas ele também pesquisa outras. E ele também vai aprofundando em outras. Não tanto quanto a base, mas ele também se especializa em outras coisas. E aí isso foi uma resposta muito legal, que eu comecei a não me sentir excluída, porque gostava de aprender várias coisas. A minha avó talvez tenha sido a minha principal professora de gestão, ela nem formada é, inclusive. Assim, eu e meu irmão, a gente que alfabetizou os nossos avós a partir de apostilas, essas coisas assim.
Mas ela tinha uma máxima que era assim, para a gente saber, para a gente não ser enganado na vida, a gente tem que saber como aquela coisa ela é feita. A gente precisa entender os processos, né? Até para poder orientar uma pessoa a fazer para você. Porque a gente sabe que a gente não vai conseguir fazer tudo nessa vida, porque, né, o dia só tem 24 horas e a gente não vai conseguir dar conta de tudo que a gente precisa fazer. Mas para orientar ou para contratar uma pessoa para fazer para você, você precisa ter um conhecimento básico, mínimo daquela coisa, porque senão, né, a chance de você ser enganado e enrolado, elas são muito grandes. E eu cresci com isso. Isso é um grande ensinamento de gestão, né, que eu aprendi com a minha avó, que era analfabeta na época. Então, são essas coisas assim que me fizeram sistematizar, né, e começar a anotar as coisas. Para esse blog post, eu fui estudar inteligência artificial porque ela me incomodava. E aí, assim, tudo que me incomoda, eu vou estudar. Porque eu acho que a gente tem que estar com o coração e a mente aberta para tentar entender o que é que está acontecendo com o mundo. Principalmente quando o negócio pipoca, como a inteligência artificial pipocou. Não é de agora que eu venho lendo e venho, né? Eu recortei, né, nessa coisa da geração de imagens, porque eu sou uma pessoa que produz imagem todo dia. Então, essa coisa do maker, do fazedor de imagem, ela está no meu dia a dia. Então, quando começou a pipocar as inteligências de geração de imagem, eu me senti ameaçada. E aí, quando né, foram os primeiros medos de todo mundo, né? Mas sério, Carla, que você se sentiu ameaçada? Não é possível. Sério? Não é possível. Seríssimo. Eu fiz, cara, se o robô fizer por mim, o que é que eu vou? Então, eu quero saber como é que é isso por dentro, né? Não a parte do algoritmo e tal, porque isso aí já é outro conhecimento, mas eu quero saber como é que se gera imagem dentro dessas inteligências aí. E aí eu fui visitando uma a uma. Então, eu já sabia que eu precisava conhecer algumas. E aí, como eu tenho a coisa do método científico da universidade, ela ainda é muito presente na minha vida, porque eu montei a Pipa, que é a empresa, né, ainda quando eu estava na universidade, trabalhando dentro da universidade, né, com projetos acadêmicos, com projetos de pesquisa e tal. Então, isso é muito presente na minha vida. Então, eu aprendi a importância, né, de sistematizar as coisas e de registrar os passos que você está dando. Porque isso pode ser muito útil no futuro. Então, você está me dizendo que você fez quase que um método científico, inclusive com algumas hipóteses, eu imagino. Alguns questionamentos aí que você queria responder. A minha intenção é ser uma coisa mais para o lado científico. Eu não segui o rigor científico, eu tenho clareza que para ser uma pesquisa, né, com rigor científico, eu teria que ter testado muito mais, eu teria que ter gerado muito mais imagens, mas eu queria sistematizar ao ponto de eu conseguir escrever um texto que uma pessoa que fosse chegar naquele assunto pela primeira vez, ela tivesse condições de entender do zero até mais ou menos o ponto que eu cheguei. Então, isso não foi consciente no início, porque no início eu estava visitando e entendendo as ferramentas, mas ao longo do processo eu percebi que sistematizando a coisa ia me render, né, uma experiência muito mais organizada e muito melhor, até para eu escrever, ter condições de escrever um texto que fosse legal de ser lido, né? Até porque está pipocando muito, tem muita informação e as pessoas não têm tempo. Eu tenho consciência de que ninguém tem tempo de ler tudo que está saindo sobre inteligência artificial por aí. Não, com certeza, Carla. Eu acho que a curadoria e o registro e a curadoria é fundamental aí, principalmente numa área que não é nova, né? Na verdade, eu acho que a gente tem que enfatizar isso, né? Ficou agora muito na hype aí e tal, mas isso não é nada novo que a gente vem falando. A inteligência artificial está em tantas formas hoje na nossa vida. Quando você entra para assistir uma série no Netflix, aquilo que ele sugere, a Amazon, os livros que ele sugere, as playlists que são geradas para a gente no Spotify tem muito a ver com isso. Enfim, são milhões de exemplos, né? Todos esses gadgets que a gente já tem em casa, tipo Alexa, lá em casa eu tenho do Google. Então, assim, tudo isso já Siri, a Siri, né? Todas já são exemplos de inteligência artificial, de machine learning, que vai aprendendo
sobre os seus gostos, né? Como é que você navega, sobre a sua forma de consumir conteúdo. Então, isso não é nada novo, né? Mas eu concordo com você que a gente, até como educador, né, tem essa responsabilidade. Eu acho que não só para a gente aprender, mas também para levar, e eu sempre falo isso, né? No Brasil, a gente ainda peca pela falta de registro, né? Então, tem muito pouco conteúdo, quer dizer, a gente tem muito conhecimento, mas pouco conteúdo que é feito em português. A gente tem uma quantidade, claro, que tem muito mais países falantes de língua inglesa e tudo mais, mas é absurdo a quantidade de material que a gente encontra em outras línguas em referência ao Brasil, né? Quer dizer, em referência ao português, tendo como base o português, né? Que poderia ser muito maior e ainda mais na educação, né, Carla? Porque os educadores têm tão pouco tempo, né? E aí não quer dizer, uma falha só de que eu não quero fazer ou isso ou aquilo, mas é falta de tempo mesmo para poder produzir e sistematizar esses materiais que vão ajudar outros educadores, enfim, pesquisadores e tudo mais, né? Então, eu comecei, Carla, com um doc muito tosco, assim, Então, voltando à aprendizagem. Exatamente, prompts largados, números de sample, né, que a gente usa lá para rendizar a imagem lá dentro, tudo jogado, links para textos, e um belo dia eu sentei e fiz, cara, tem muita coisa aqui, vamos tentar organizar. E assim eu fui organizando. Quando eu cheguei no número de páginas, acho que já estava assim, mais de 15 páginas de apontamentos, eu fiz, não, pera lá, eu vou organizar melhor. Então, eu comecei a escrever algumas coisas para situar aquelas informações que estavam soltas e pensei, cara, isso dá um blog post que pode ser útil não só para mim, que estou aqui, né, fazendo minhas pesquisas muito comigo mesma. Então, aí foi quando eu pensei aí eu parei, até no blog post tem 2 etapas de pesquisa. Eu parei e fiz, não, vou começar uma nova etapa, e agora eu vou desenhar um fluxo e organizar isso para sistematizar de uma forma que fique claro, que seja simples e que fique claro. E foi aí quando eu comecei a fazer os testes mais orientados. Então, isso é legal, até para quem está escutando a gente, para ter essa noção de que, cara, você não precisa ter tudo arrumado, pensado demais para começar, né? Quer dizer, você primeiro começou a recolher esses sinais, esses ruídos, né, que você estava vendo por aí e tal, foi colocando no Google Docs e tal, até o ponto de que te incomodou tanto, de que tinha já tanta informação ali que poderia ser sistematizada, e a partir daí que você realmente criou esse fluxo e tal de aprendizagem, porque foi quando você determinou que, poxa, dali ia sair um post e tal, e na verdade não é só um post, né, porque eu já vi que saiu outro, né, inclusive, né? Eu tô testando ainda, assim, a questão da inteligência artificial eu acho que as duas, né, as duas mais famosinhas do momento, que é a de texto, que é o ChatGPT, e a geradora de imagens. A geradora de imagens é extremamente viciante. O ChatGPT também né? Eu estava até conversando aqui um tempo antes que eu acho que o ChatGPT é tipo, sabe o GPS quando lançou? E assim, ficou todo mundo viciado no GPS e a gente só ia para os lugares com a orientação do GPS. Sendo que a gente sabia ir para os lugares, mas a gente trocou o caminho pelo caminho que o GPS está dizendo para a gente. Então, é o que eu acho um pouco do ChatGPT. Chega uma hora que a gente não está mais respondendo as perguntas, a gente está passando para o ChatGPT responder. Aí eu já acho um pouquinho preocupante. E a de geração de imagens é muito viciante. Muito viciante. Então, quem quiser testar, eu já vou logo avisando que é um problema, porque você gera uma vez, tem um resultado, e a partir do resultado, que isso é a lógica da inteligência artificial geradora de imagens, você vai trabalhando e melhorando, você vai lapidando e você vai aprimorando. E nessa de lapidação, quando você viu, você passou 4 horas tentando chegar, porque a inteligência artificial não chega no resultado sozinha, é você quem diz por onde ela tem que seguir, e aí você fica dizendo por horas seguidas até chegar num resultado que para você é o excelente. Você tem essa ilusão na cabeça de que vai chegar um dia num resultado que é a excelência do mundo, quando na verdade ele já está bom na sua frente, mas você fica preso lá.
E é essa lógica que é viciante, sabe? De sempre conseguir uma coisa melhor. Essa lógica de entender que a excelência hoje, amanhã, tipo, você aumenta um pouco a barra e vai ser outro patamar, né? Porque, pô, se a gente chegou até aqui com essa imagem, cara, mas tem coisas mais incríveis que a gente pode chegar, né? E eu acho que é isso a evolução que a gente busca, né? A gente não quer parar, ai, tá aqui o resultado e é esse o resultado, né? E até legal você que está escutando a gente realmente ler o blog post e ver o que a Carla foi gerando, porque ela mostra os experimentos e vai mostrando as imagens, né? Cara, é sensacional. E aí você já vê, eu, por exemplo, já tenho os meus favoritos, assim, sabe? De cara eu olho e vejo, pô, isso aqui tá muito legal, né? Em termos de cores, de efeitos e tudo mais, que a gente vai falar já já. Inclusive, o que eu queria te perguntar é isso, Carla. O que nesse processo de aprendizagem, nesse teu experimento, você aprendeu de valor em relação à inteligência artificial e geração de imagens? Assim, o que ficou realmente para você desse experimento inicial? Porque eu sei que você ainda continua aí, mas o que já te chama atenção em termos de aprendizagem? Eu brinco aqui quando eu estou com os professores, né, e na parte de educação, quando eu estou na experiência de aprendizagem, ensinando alguma coisa, que a gente precisa alimentar os bichinhos da curiosidade, né, que a gente tem. Eu tenho até um bonequinho que é o bichinho um gifzinho que é o bichinho da curiosidade. E assim, eu tinha dois, que era o que eu queria saber por que é que essa coisa pode me ameaçar o meu trabalho, né? Porque isso foi levantado, ventilado. E tinha outro que eu enxergava na inteligência artificial uma ferramenta que poderia me ajudar a resolver algum tipo de problema que eu tinha. E aí um problema muito sério que a gente tem quando a gente trabalha com imagens, quando a gente precisa de uma imagem muito específica, e aí a gente vai nos bancos de imagem e a gente não consegue atender a necessidade, a demanda que a gente tem, e a gente não tem a habilidade suficiente para ilustrar, porque cada um tem um tipo de habilidade, né? Por exemplo, eu desenho no computador, mas eu não desenho à mão, eu não ilustro a traço. Então, algumas coisas eu tenho dificuldade de fazer e eu preciso do banco de imagem. E o banco de imagem não me oferece. Fiz, cara, se tem uma inteligência artificial que eu posso pedir para ela, faça assim, faça assado, e ela faz, isso vai me resolver um problema. Então, Excelente isso. Não, eu fiquei até curiosa em relação a isso. E aí, no estágio que a gente está, resolve? Quer dizer, em alguns casos, você consegue substituir o banco de imagens que a gente tem hoje por imagens geradas por inteligência artificial? Você acha que a gente já está lá? Resolve, consegue. Agora, existem alguns fatores, né? Não é gratuito. Talvez o principal aprendizado, assim, é uma opinião muito minha, tá, Carla? Eu posso estar errada, e aí eu vou continuar estudando para saber. Mas é que essa inteligência artificial que a gente tem hoje, ela é um recurso, ela é uma ferramenta. E aí, talvez o segundo maior aprendizado seja essa coisa de por que a gente está chamando isso de inteligência. E aí eu já vou entrar em questões filosóficas. Porque quando a gente coloca o nome inteligência, algumas pessoas podem entender que existe um tipo de entidade ali, sabe? Que é personificar demais aquela coisa. E aí eu penso, será que não teve uma intenção, né, de confundir mesmo as pessoas, quando lá atrás se chamou isso de inteligência artificial? Isso já é um debate excelente para a gente, né, travar aí e conversar por muitas horas. Não sei se é uma inteligência. Para mim, me parece um recurso, me parece uma ferramenta, assim como é um pincel ou uma câmera fotográfica, e aí no recorte específico de geração de imagens. O que acontece ali é que existe muito mais tecnologia embarcada, porque a gente já chegou nesse nível de tecnologia, do que tem num pincel ou do que tem numa câmera fotográfica, né? Que hoje em dia a gente usa, e aí teve também a ruptura entre a câmera de papel e a câmera digital, que era essa mesma discussão. Então, esse foi um aprendizado para mim, e até agora nada me provou de que aquilo é mais do que isso, que a inteligência artificial é mais do que um recurso, é mais do que uma ferramenta.
ela é uma ferramenta e um recurso poderosíssimo e ela resolve problemas, sim. Então, se eu precisar, eu até comentei no blog post sobre isso, se eu precisar, por exemplo, de uma imagem do Papai Noel negro na praia, no verão, usando um computador, sentado na cadeira, na frente do mar, ela vai gerar isso para mim, sim. Hoje ela gera, e ela gera brilhantemente se você colocar o prompt todo certinho. Então, isso eu acho um recurso poderosíssimo, por exemplo, de produção de mídia, para a imprensa, para a revista, uma revista como a Super Interessante, por exemplo, que tem aquelas ilustrações impactantes que quer chamar a atenção do leitor, ela vai funcionar brilhantemente. Porém, precisa da pessoa, precisa da ideia e precisa da intenção. A gente continua precisando da inteligência humana, né, Carla? Tá mais claro do que nunca, assim, todas as discussões e, enfim, todos os experimentos que eu tenho visto é em relação a isso. Quer dizer, apesar da gente ter um recurso que é mega poderoso com um sistema de bancos de dados, né, gigantes aí, são redes e redes de dados que vão se interconectando e isso ela faz muito bem. É isso, ela não é uma entidade, ela é um recurso hoje ainda, né? E acho que na minha opinião, é um recurso. Eu acho que é importante esse alerta, né? E aí, eu sei que você tem uma preocupação natural como educadora, como designer, como artista, como fotógrafa, que são as questões éticas, né? Relacionadas à inteligência artificial. O que tem te deixado assim inquieta em relação a aspectos éticos na inteligência artificial? Olha, não informar fonte é para mim uma falha, assim, não sei se eu posso chamar isso de falha, mas para mim é um ponto de atenção muito sério. Eu não sei dizer de onde vêm as imagens que a inteligência usa, nem sei se ela... algumas dizem assim, a gente cria do zero. Mas não cria, né, Carla? Aí eu precisaria entender como essa inteligência cria do zero. E não existe isso ainda divulgado, nem documentado, não existe isso ainda. E quando você cria as imagens lá, você identifica alguns padrões e vê coisas que se repetem. Então é natural, né? De um código, né? De um sistema de programação. E você sente uma semelhança muito grande com o que existe por aí já. Inclusive, eu testei muito. Gente, eu testei muito. Eu gerei muitas imagens, eu entupi meus computadores aqui de imagens. E algumas coisas são semelhantes às imagens que você já encontra por aí na internet. Eu posso afirmar que ela está remixando? Não, eu não posso afirmar que ela está remixando, porque quem tem que afirmar isso é quem está propondo a ferramenta, né? Quem está lançando a ferramenta para o mundo. Mas criar do zero, eu acho um pouco complicado você, né, colocar essa frase no site. Até porque um artista, ele cria a partir de referências também. Ele tem o traço dele, mas ele cria a partir de referências. Não é tão do zero assim. Por que é que a inteligência artificial criaria do zero? Não sei, essa é uma das dúvidas que eu tenho, é uma das perguntas que eu numa roda de debate com a inteligência artificial, eu colocaria em cima da mesa. Né? Você cria do zero mesmo, gata? Me conta como é isso, então. Mas, enfim, isso me incomoda muito, e principalmente aí no chat GPT, porque o chat GPT trabalha com texto. Né? A gente já sabe que o chat GPT inventa informação, né? inventa coisas. Então, talvez essa coisa da fonte, né? Como é que eu vou assinar uma coisa? Eu vou acreditar uma coisa que eu inventei. Aí ela pode ainda inventar fontes. E ela já inventou. Inclusive, eu recebi uma mensagem na época que eu estava fazendo os testes do professor aqui da UFPE, o Marcos Primo, e ele me comentou, né? Comentou comigo que fez um teste com outro professor da FGV, que ele trabalha, e o teste dele foi checar referências bibliográficas que o ChatGPT estava dando num outro experimento, né, que eles estavam fazendo. E nenhuma referência bibliográfica realmente existia nos bancos, né, de produção acadêmica do mundo. Ele tem acesso a isso, que ele trabalha com isso, e eles fizeram um teste sistematizado também, e nenhuma referência do artigo escrito existia. Então, significa que ela inventou do zero mesmo, né? Aí, assim... eu acho que falta clareza ainda na comunicação, mas é tudo muito beta.
ainda. Então, talvez eles não tenham nem condições, né, não sei, de escrever isso e falar de uma forma clara para o público que está usando. Mas isso me incomoda muito. Porque, por exemplo, eu produzo imagens e eu alimento bancos de imagem com as imagens que eu produzo aqui, de fotografia, tanto fotografia como vetor. E alguns bancos de imagem entraram já nessa onda da inteligência artificial, o Shutterstock, por exemplo, e aí eles informam aos colaboradores, eu recebi essa mensagem que era assim, olha, se você quiser também, você pode marcar essa opção aqui e as imagens que você colabora podem ser usadas em sistemas de inteligência artificial. Mas aí você vai receber por isso? Aí eles dizem isso. Se você marcar aqui, você vai receber uma porcentagem se a sua imagem for utilizada. Aí isso me leva a crer que as imagens estão sendo utilizadas e elas não são criadas tão do zero assim. Mas eu não tenho informação sobre isso. Então, isso é uma das coisas que mais me incomoda. Você está usando a imagem de outras pessoas, principalmente bancos gratuitos, né, que tem muito. Quando a gente cede uma imagem para o banco gratuito, a gente abre mão dela. Mas, assim, eu abri mão lá atrás sem saber que existia uma inteligência artificial que ia usar pedaços da minha imagem para compor outras por aí, né? Eu não sei, eu queria saber como é que é isso, mas não tem nada muito claro. E olhando os seus experimentos e as imagens que você gerou, o que me chamou a atenção também é que tem uma certa estética que ela é muito específica de cada plataforma de inteligência artificial, né? Então, por exemplo, se você pega a estética do Midjourney, ela é muito específica, assim. Você olha, você bate o olho, você sabe que, de certa forma, foi produzido pelo Midjourney, né? Quer dizer, em termos de cores, de luz, enfim, todos aqueles aspectos de design, de fotografia e tal, são muito evidentes, né, neles. E aí a minha pergunta para você é assim, você não acha que também, de certa forma, isso tende, quer dizer, a utilização da geração de imagens via inteligência artificial acaba meio que por pasteurizar essas imagens, quer dizer, você acaba tendo um certo padrão estético e um padrão meio que leva a um tipo estético específico, assim? É uma preocupação? Sim, e eu acho que isso pode evoluir, né? Porque estamos ainda numa fase meio beta, digamos assim. Mas você já percebe essa pasteurização, sim. Inclusive, tem algumas pessoas, principalmente artistas, que estão fazendo curadoria de produções na internet. E quando eu fiz um teste, assim, não tá lá no blog post, porque eu já achei que estava grande demais e já era outro assunto. Mas eu fiz um teste com a geração de imagens, principalmente no Midjourney, né? Várias imagens de pessoas. E se você colocar uma ao lado da outra, de artistas diferentes que estão gerando essas imagens, elas são muito parecidas. Elas são esteticamente muito parecidas. Então, eu já noto isso. E por mais que o prompt do artista seja diferente, existem alguns padrões que são natural da linguagem de programação, que cada ferramenta tem. Você consegue colocar no seu prompt a estética, por exemplo. Eu quero uma colagem no estilo surreal, tarará, tarará, tarará. Mas se outro usuário, né, outra pessoa colocar o mesmo tipo de estética, ele vai conseguir um resultado diferente, mas se você colocar um do lado do outro, eles têm um traço semelhante, sabe? Isso você nota claramente. O Midjourney, se você fizer essa pesquisa, inclusive lá no blog post tem um link que eu deixei de um artista que ele faz curadoria. Ele seleciona as melhores. Se você der uma passeada, uma olhada lá, você vai ver que tem uma tendência, assim. Os outros menos. Mas o Midjourney, sim. O Midjourney tem um ponto específico, Carla, que eu fui atrás, né, para saber quem está por trás dessas pessoas. No time do Midjourney tem artistas. Entendi. Do campo das artes, lá não é só desenvolvedor, tem pessoas de arte. Então, é por isso que
eu não sei se eu posso afirmar isso, mas eu acho os resultados mais apurados. Assim, eu é o meu predileto até agora, assim, até do que eu vi teu e do que eu tenho visto na internet, no Instagram hoje, para quem está escutando a gente, tem já vários perfis que são feitos simplesmente com imagens geradas por meio de inteligência artificial. Então, são perfis só com isso, né? E depois a gente vai deixar aqui algumas referências, algumas que a Carla trouxe no blog post dela. Tem também a referência da própria Mari Ox, que já esteve aqui com a gente no Amplicast, que ela tem feito, né, uns experimentos e colocado também num Instagram específico para isso, né? Então, acho que é super legal estar atento a isso, até para a gente conseguir entender e identificar. E a minha pergunta já a gente vai chegar num ponto que vai ser difícil distinguir entre uma imagem gerada por inteligência artificial e uma imagem feita por artistas, seres humanos, não? Eu acho que vai chegar num ponto, e aí essa é uma das questões que eu tenho, como é que você assina esse trabalho, né? Porque você que é artista ou você que é designer, você assina, né, a sua produção, você assina o seu infográfico, você assina a sua fotografia, você assina a sua foto no jornal, você assina a sua arte para a capa da revista, para a abertura da reportagem. Mas essa coisa da inteligência artificial, como é que eu assino? Inclusive, eu já perguntei até a alguns amigos, né, que são das ciências da computação. Gente, se eu precisar fazer uma ilustração com uma imagem gerada por a inteligência, não é gerada pela inteligência, que eu criei o prompt, tive uma ideia, usei a inteligência como meu recurso, a gente trabalhou junto, né, vamos dizer assim. E como é que eu acredito isso? Assim, e aí, essa Carla, talvez a discussão do momento nas artes. Uhum. E até a Soraya, né, lá do Thomas Maker, levantou um ponto interessante no comentário que ela deixou lá no blog post. Talvez a que eu perguntei, né, existe arte sem artista? Como é que é isso? Talvez a gente tenha que dar um passo atrás e voltar a discutir, né, o que é arte hoje em dia. A arte hoje em dia, com tudo isso que avançou, né, com toda essa tecnologia embarcada em tudo, né? Que a inteligência artificial é só um ponto, mas a gente tem muitas outras coisas aí que estão avançando e os artistas lançam mão disso para fazer trabalhos incríveis, né? Uhum. Às vezes a gente fica, quem vai num show, por exemplo, que tem hologramas e coisas, né, nas novas tecnologias aí, inovação, você que foi no Rock in Rio e participa lá por dentro, vendo como a coisa é produzida, tem muita coisa aí. E aí, como é que fica a arte hoje em dia? O que é arte, o que é que não é? Existe uma corrente de arte digital muito forte nas redes sociais e na internet, que é a gente criando só com digital, com ferramenta digital. Se você for no TikTok, você vai ver músicos, né, muito jovens, tipo 15 anos de idade, fazendo coisas incríveis, com remix, com sample. Um brasileiro de 17 anos fez o funk da Rihanna. Da Rihanna, Então, assim, né, eu acho que a gente vai discutir isso, é inevitável. Acho também que a gente nunca nem entendeu o que é arte, nem nunca vai entender. O bom do rolê é esse, né? Que a arte deixa ela te surpreender. Acho também que a gente não entendeu nem ainda o que é inteligência, mas já estamos tendo que lidar com uma coisa que é chamada de inteligência artificial, né? Você está aí, né? Você estuda também. A gente estuda as inteligências múltiplas, né? A psicologia cognitiva está aí, como é que a gente aprende, como é que a gente sente, e a gente está tentando entender essas coisas, mas já tem uma inteligência artificial rotulada como tal, com a qual a gente está tendo que lidar. Então, acho que são todas essas discussões. Não sou contra, sou super a favor de usar e testar. Eu acho que a gente só entende as coisas se a gente testar e observar de dentro. E aí eu que trabalho muito com memes, que são outras formas de gerar, né, outra forma de gerar imagem também, acho que as pessoas só vão entender a quantidade de camadas e de pensamento crítico que está empacotada ali dentro de um meme quando ela fizer um meme. Não tem como ela entender tanto se ela não fizer.
E acho que é a mesma coisa a inteligência artificial. Você só vai entender. Por exemplo, eu fiz uma enquete na PIPA essa semana que era: quem é o autor da imagem? É a inteligência artificial ou é a pessoa que escreveu o prompt? E por um voto, a pessoa que escreveu o prompt ganhou. Mas a inteligência artificial estava lá. Para mim é colaborativo, eu não sei, para mim são os dois, na verdade. E eu acho que é isso que a gente tem que discutir ainda mais, essas interações homem-máquina, né? Porque é disso que a gente está falando, né? Então, eu acho que isso é uma história aí sem fim, que vão ser os próximos anos aí. E eu ia exatamente perguntar para a gente, finalizando, se vale testar, se é perda de tempo, ou se vale deixar um pouco mais para amadurecer mais. Mas, pelo que eu entendi, você está dizendo que vale testar agora, até para a gente entender esses caminhos e até para discutir sobre isso, né, Carla? Sim, e acho que as conclusões que você vai ter, que você vai traçar, elas são diferentes das conclusões de outras pessoas. Né? É legal você ver os resultados dos outros, mas o seu teste ele vai ser diferente do teste de outra pessoa. Com certeza. Eu acho que vale a pena. Não é rápido. Assim, tem algumas ferramentas que você vai colocar lá um prompt, ele vai gerar e você vai dizer: nossa, que incrível, testei. A curva de aprendizagem é grande, né, Carla? Ainda mais essa de geração de imagens e tudo mais, de vídeo, né? De vídeo é uma coisa incrível também, que aí teria que ser um outro episódio, mas... Sim, para tudo, cara. Eu recebi essa semana um link que é um site, é um portal que cadastrou todo tipo de inteligência artificial. Vou até compartilhar com você depois, posso até deixar aqui para ficar no vídeo. Que é você coloca um problema lá na busca, tipo, eu coloquei, né? Eu quero uma inteligência que faça para mim o alt-test das minhas imagens, né? Porque dá muito trabalho fazer um texto descritivo. E tinha lá uma ferramenta. Então nossa, que maravilha isso, hein? Pô, que maravilha. Não testei. Esses dias eu testei uma que eu morri de rir, que é engraçadíssimo, mas, poxa, eu brinco, assim, aí é por diversão mesmo. Que é uma para você interpretar o seu sonho. Gente, eu morro de rir. Porque aí, tipo, eu coloco lá e aí ele me dá toda uma descrição. Eu digo, ai, poxa, eu nunca nem tinha pensado nisso. Quem sabe não é por aí mesmo? Então, assim, claro, aqui brincando e tal, mas tem para tudo, né? Inteligência artificial para tudo. E aí, Carla, putz, eu podia passar aqui. Olha que a Samara não está hoje aqui, porque se ela tivesse aqui ia ser pior ainda, hein? Eu podia fazer uma maratona aqui com você e eu tenho certeza que a gente ainda vai conversar mais sobre isso, mesmo porque eu tenho certeza que os seus experimentos só começaram. Eu já vi que você soltou outro blog post, eu já vi que tem mais material e conteúdo para você soltar mais, então tenho certeza que você vai avançar e vai contribuir muito para a comunidade, enfim, profissional, educacional. E aí eu queria saber o que você deixa no seu caderninho digital de referências. Pode ser um filme, enfim, pode ser o que você quiser. Filme, referência sobre inteligência artificial ou nada a ver. Enfim, o que você deixa para quem está aqui escutando a gente de valor que tem valor para você também? Olha, tem uma coisa interessante que é, assim, as pessoas geralmente elas costumam ir lá dentro da ferramenta e testando. Ou ir no máximo assim na galeria que outras, porque todas elas têm uma galeria com as imagens de que estão sendo destacadas, né? Eu acho que tem uma curadoria lá dentro de usuários, né? As melhores imagens, digamos assim. Eu acho que é importante você ir além e entender as documentações. Todas elas têm, todas elas colocam. Não responde tudo, mas guias sobre como escrever o prompt, sobre escolas de arte, né, estilos artísticos, iluminação, formatos de imagem, proporção, resolução, tudo isso tem nos guias das ferramentas. O Midjourney tem um portal todo organizadinho, com tudo que você tem que ler para poder começar a gerar. O Stable Diffusion também tem. O DALL-E, né, que eu chamava de DALL-E até um tempo atrás, mas a minha ficha caiu semana passada de que era Dalí, né, como referência ao Salvador Dalí. Eu falei, nossa, criativo, mas... Sensacional. Também tem, eles prepararam essas documentações, é muito, muito interessante. E tem também a dica que eu deixo, quem quiser ver,
né, saber mais, são os fóruns dos artistas, nesse caso de geração de imagem, dos artistas que estão produzindo. Eles fazem a mesma coisa que eu fiz com o blog post o tempo todo. Mas o que? Você diz no Discord? Tem no Discord, tem uma rede muito grande, e alguns fóruns de design também tem. Uhum. Então, o Medium é uma fonte de... Isso que eu ia te perguntar. Então, o próprio Medium tem gente que está lá registrando, provavelmente mais em inglês do que em português. Sim, mas já tem muita galera traduzindo, assim, a galera aqui está loucamente testando também, porque o legal disso é porque tem uma galera que é dessa área de arte, que tem que estar produzindo imagem e que está lá testando. Então, para um professor, o professor não vai ter como parar e passar, 8 horas testando o Midjourney como eu testei. Né? Vai ter 8 horas livre para testar isso. Mas eu já testei e escrevi. Então, esses espaços, assim, o Medium é uma fonte muito boa, porque Opa! Depois a gente quer umas referências para colocar aqui no Amplicast, então. Dou para você. Tem outro fórum que chama No Unknown, que é de designers, e aí eles estão num debate muito grande sobre AI e criatividade, e aí esse eu estou acompanhando bem de perto, porque é muito interessante. E tem os de arte também, que aí tem todo esse debate sobre o que é arte, o que é que não é, quem fez, quem assina, de quem é a obra, quem apertou o botão, o macaco ou a câmera, né? Porque tá assim agora, né? O debate está nesse nível. Então, é muito importante, mas eu posso deixar essas referências aqui. Maravilhoso. Carla, queria te agradecer. Queria que você que está aqui com a gente, escutando ou vendo pelo YouTube, que você deixe aqui o seu comentário e as suas perguntas que a gente responde, né, Carla? Tenho certeza que a Carla teria o maior prazer em continuar o debate. Ela adora, ela é uma debatedora nata. Né? Ela é da turma do Discord também, fazendo uma brincadeirinha aí. É uma loucura, é tão frenético aquilo lá, porque assim, gente, não se usa. O nosso ritmo, e olhe que nós somos curiosas, somos educadoras inovadoras, que estamos sempre em busca. A gente não tem o ritmo da galera do Discord. É isso. Então, deixa o seu comentário, compartilha com os amigos para a gente continuar esse debate incrível e necessário sobre inteligência artificial em várias dimensões. Obrigada, Carla, e a gente continua essa conversa online. Beijo, até a próxima. Eu que agradeço. Beijo, tchau, gente. tchau.